prontinho. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade do livro O Mensageiros, no capítulo 43, antes da reunião. E eu, iniciando a leitura, os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para as 18 horas. E já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando, com estranheza, determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isento de preocupações, de experiências malsãs e inquietações injustificáveis, mobilizamos grande recurso a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Aqui, eu queria começar com um comentário, né? Que todo um trabalho espiritual tem ele não começa na hora do trabalho mesmo. Ele sempre é feito com antecipação. Os espíritos sempre trabalham na limpeza energética, na preparação de um ambiente para que ele seja o mais proveitoso possível dos trabalhos que vai ser executado naquele ambiente, naquela função. E cada setor, cada local, ele não pode servir para qualquer tipo de trabalho. No caso aqui, eles vão atender espíritos sofredores. Eles estão preparando um ambiente para atender espíritos sofredores. Porque se for espíritos agressivos ou outro tipo de energia, aí tem que ser um outro tipo de ambiente com outro tipo de preparo. Então, cada situação exige um tipo de ambiente para um tipo de preparo. E aqui ele já começa falando que os desencarnados, quando estão melhor preparados, eles colaboram muito para o serviço, para que tenha harmonia, para que tenha o melhor aproveitamento das energias, para que mais pessoas sejam ajudadas. Então, existe todo uma colaboração entre encarnados e desencarnados. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porque a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Aqui ele deixa outro recado, né? Que a gente não muda de situação, de vibração, de, de um espírito encarnado quando falece, quando morre, ele não deixa de ser o que ele é. Então a gente carrega tudo que a gente realmente é. Se a gente tem maus pensamentos, a gente vai ter esse tipo de energia. Se a gente não trabalha a nossa evolução enquanto encarnado, é isso que a gente vai levar. Então, tudo aquilo que faz parte das nossas emoções, dos nossos pensamentos, do que nós realmente somos, continua com a gente. A gente leva exatamente o que a gente é. Então, não vai ser a morte que vai mudar o que a gente tem que trabalhar aqui e agora, encarnados, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Continuando aqui, onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. Aqui é um caso de afinidade, né? Ou você se afiniza, sincroniza com quem, sintonia com quem, com os iguais. Almas levianas atrairá igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que se auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Aqui não quer dizer uma questão de privilégio,
é uma questão de realmente merecimento. Onde se encontra a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala, de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando-as atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhe a zona de influenciação nesse templo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Esse parágrafo aqui, ele está falando o quê? Que os espíritos, eles estão fazendo faixas fluídicas, trabalhando, manipulando longas faixas fluídicas. E que, para que eles estão fazendo isso? Para preservação do ambiente de quem estará lá. No caso, assim, como eles vão receber espíritos sofredores, eles precisam de fazer uma divisão magnética para que as influências desses espíritos sofredores não alcancem os encarnados. Porque eles são espíritos que têm emoções complicadas, pensamentos negativos, uma série de situações que eles podem influenciar as pessoas que estão ali naquele local. Então, o trabalho dos espíritos, né, nessa situação desse trabalho, é fazer uma divisão magnética para que essas influências não atinjam o ambiente, que pode atrapalhar, as pessoas que estarão ali presentes, e tem o maior aproveitamento possível. Você pode mandar, por favor? Vou dar continuidade aqui. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-la em grande escala, e sorrindo concluiu: já os sacerdotes no Antigo Egito não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbação. E não é esse o objetivo do trabalho, né? E aqui ele até comenta que no Antigo Egito já existia essa manipulação de fluidos, né? Não é exclusivamente um trabalho atual. Isso já é bem antigo, já era conhecido. Este núcleo pequenino, este núcleo é pequenino, considerando o ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. Há uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico. Espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Aqui a gente percebe, né, que existe tudo um porquê. Do mesmo modo que a espiritualidade trabalha
com os fluidos para magnetizar, fazer proteção, fazer todo esse preparo espiritual, não deixa de ser importante a limpeza do ambiente, o cuidado de uma toalha muito alva, recipiente com água pura, né? E, e totalmente higienizado, limpo, aconchegante, porque isso também traz harmonia. Traz harmonia para quem vai chegar e quem está ali. Tudo faz parte, tudo é muito importante, tudo faz parte dessa ordem. Alguém quer falar alguma coisa? Renata? Pode falar, por favor. Kátia, e considerando isso que você falou por último, né? A gente deve lembrar que para a espiritualidade não importa a simplicidade da casa, né? Se a casa é luxuosa, se ela tem cômodos amplos, ou se ela é uma casa muito simples. O que importa são os corações que estão concentrados ali. Porque a gente vai lembrar, como você bem explicou, que é uma reunião que acontece na casa de Dona Isabel. No livro dos médiuns, o Kardec não diz que não pode ser realizado reuniões em casa, né? No meio espírita costuma-se dizer que não se deve realizar e tal. Mas Kardec ele não faz essa negativa, ele apenas chama a atenção nossa para os mecanismos que vão envolver essa reunião, né? Qual que é a finalidade da reunião, a seriedade da reunião, né? Porque, igual aqui, está sendo preparado pela espiritualidade, um ambiente onde existe uma segurança espiritual, porque existe uma conduta moral da dona Isabel, né? E, consequentemente, dos filhos, para que esse ambiente seja um ambiente harmonioso. Então, Dona Isabel não é uma mulher leviana, né? E essa energia, né, essa condição espiritual dela é o que propaga esses fluidos dela. Ela não tem essa doença, né, é, 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 que desabone ela diante desse trabalho. Então, é um ambiente que é muito bem assistido, porque ela é uma trabalhadora que se vale dessa confiança, né? Nós já lemos lá atrás que ela é tida como uma servidora leal. Então, e aí por que isso, né? Porque toda casa, aí a gente tem que considerar, né? Levando em conta o que Kardec explica, será que a nossa casa, a gente não está falando de culto do evangelho no lar, né? Mas de trabalhos para atender sofredores. Então, essa casa, esse ambiente espiritual, é um ambiente muito diferente, né? Tanto que é considerado um posto de nosso lar aqui na Terra. Então, são coisas que a gente deve se ater, porque às vezes, por espírito de curiosidade, pode haver pessoas que falam, não, eu não estou muito mais afim de ir no centro, não, eu já aprendi o que eu precisava lá, vamos começar a fazer isso, né? Essa execução de trabalhos aqui em casa. Mas o aqui em casa é uma casa, nesse modelo da casa de Dona Isabel, as pessoas que vão realizar esse trabalho são pessoas que têm a consciência de não se tratam de pessoas perfeitas, mas elas têm a consciência de que estão buscando um, serem servos do Cristo, abrindo mão de muitas coisas que muitas vezes a gente gosta de levar na bolsa, né? E para ser um trabalhador dessa leva, desse viés, tem que fazer esforços, assim, muito, ser muito firme nas propostas que vai fazer, né? Tem que trabalhar para que o lar seja, o lar da Dona Isabel não é um lar inteiramente sem conflitos, não, a gente vai lembrar que tem um filhinho lá que
mesmo sendo novinho, ele tira sal na moleira dela, né? Ela tem que ser firme com ele. Então, ela tem facilidades, para falar, ela tem várias facilidades na vida que ajuda ela a ser essa trabalhadora redondinha. Nada disso. A começar que ela é uma mãe sozinha de 5 crianças, né? Então, não é assim, não. Então, esse ambiente aqui é um ambiente de trabalho muito sério, por isso que tem todo esse preparo, esse esmero de cuidados da espiritualidade, né? Porque eles sabem que eles sabem que podem contar com ela, né? Sabem que pode contar com ela para isso. Então é muito diferente esse ambiente aqui, né? Lembrando, né, Renata, que, bem lembrado, né, que a casa da Dona Isabel, ela é uma casa simples. Então, ser simples ou ser luxuosa não vem ao caso. O que importa é a moral dos moradores. Mesmo a Dona Isabel tendo um filho um pouquinho mais difícil, ela tem punho firme com ele, né? Ela sabe como educar. E isso não desestabiliza, porque ela recebeu esse menino, né, para ajudar, e está no meio de outras pessoas que têm a moral elevada. Então, ali na casa, apesar de ter essa criança, não existe falta de moral, que é um atributo, uma virtude que precisa para um tipo de trabalho desse. Lembrar também que o evangelho no lar dessa casa é feito todos os dias. E isso gera uma proteção, acho que altíssima naquela casa, né? Sem contar esse tipo de trabalho. E aqui também o que me chamou bem a atenção, que normalmente quando a gente fala de trabalho espiritual, a gente comenta muito, normalmente onde eu estou, né, assim, é muito comentado da energia dos encarnados, a proteção que a espiritualidade faz, pedindo para que os encarnados tenham, pelo menos naquele dia do trabalho, principalmente, um dia mais equilibrado, de uma harmonia mental, de pensamentos, evitar uma série de situações. Então, é sempre assim, a gente pensa sempre no lado do encarnado, né? Mas nesse dia desse trabalho, eles vão receber espíritos sofredores. Então, eles fazem essa proteção magnética, essa divisão magnética, para proteger os encarnados, não, e o ambiente também, para uma proteção oposta, né? De lá para cá. E eu achei bem interessante essa situação. E uma outra coisa, né? Aqui ele cita que os sacerdotes do Antigo Egito, eles não desconheciam isso, e que para atingir determinados efeitos, era indispensável impregnar aquela atmosfera de elementos espirituais. O que é isso, gente? São os fluidos. O que são esses fluidos? Nós, espíritos encarnados, manipulamos esses fluidos, já falamos sobre isso, com muita naturalidade, porque a gente pensa, a gente pensa, a gente dirige uma energia. Esses fluidos, né, esse magnetismo nosso, ele vai aonde está indo o nosso pensamento. A qual velocidade? Uma coisa tremenda, tremenda, né? Na velocidade da luz. Então, assim, é, o que está fazendo? O que a dona Isabel faz com a família, né? A dona Isabel ora muito, né? Ela ora, ela conversa com Deus, ela mesmo diante das dificuldades, isso serve para nós. Mesmo diante das dificuldades, a gente buscar a Deus através da oração. Os pensamentos ruins, difíceis, eles deixarão de vir para ninguém, gente. A gente tem que lembrar onde a gente está. A gente está no mundo de provas e expiações.
Nós estamos mergulhados nessa atmosfera. A diferença, ela é buscada por nós mesmos. Então, a gente está mergulhado e a gente se comunica nessa teia magnética de pensamentos. Então, um pensamento negativo meu, ele espalha, ele se alastra, ele atinge. E se tiver próximo a mim pessoas que estão naquele mesmo padrão ali de aborrecimento, propaga. É igual fogo e em lugar assim de mata seca. Espalha, vai embora. O que que acontece? A gente sempre pode mudar o teor do pensamento. Evitar o pensamento é muito difícil. É muito difícil. O pensamento vem. Você pode escolher ficar nele ou sair dele. Essa escolha nós temos. Então, vem um pensamento difícil, às vezes a gente começa a degladiar com o próprio pensamento, mas você identificou que aquele pensamento ali não é seu, você estava pensando outra coisa, de repente chegou aquele pensamento e te levou para uma situação de briga, de dissensão, de dificuldade em algum lugar, volta para onde você estava. Faz uma oração, muda o padrão, porque é esse fio condutor, é esse magnetismo, é esse fluido que está indo através do seu pensamento, né? Você fala assim, eu vou orar para uma pessoa, aquele fluido, aquele pensamento, ele vai naquela pessoa. Ah, eu estou falando mal de uma pessoa, levianamente. Eu estou atraindo aquelas mentalidades para junto de mim. Estou derramando em cima daquelas pessoas das quais eu estou falando um magnetismo denso, uma energia desnecessária, adoentada, né? Aí a gente vai formando conexões assim. Então, por que que ele cita os antigos egípcios? Porque eles eram expertos nisso, né? Magnetizadores assim de capela, gente. Então, isso para eles, esse entendimento que eles tinham sobre o magnetismo, sobre a força do pensamento, era algo muito claro. E hoje nós também temos essas informações, né? Então, o que que Dona Isabel faz? Né, diuturnamente, como Kátia lembrou, ela faz evangelho todos os dias, ela busca manter um padrão de pensamento, de comportamento. Ah, ela nunca cai, ela nunca oscila, a gente vive oscilando. Tem pessoas que oscilam muito, tem pessoas que ficam apenas numa faixa, né? A faixa de baixo. Oscilar não é o problema é aonde você fica a maior parte do tempo. Ah, tem dia que eu estou pessimista, ok. Mas aonde você fica a maior parte do tempo? É no pessimismo? É no positivismo? Aonde que é? Você tem que ter uma média, né? E a média da Dona Isabel é muito positiva. Tanto que ela conseguiu construir, ela com o marido, quando ainda estavam encarnados, um ambiente muito saudável, a ponto de poder ser um posto de ajuda. Obrigada, Kátia. Você está falando, Renata, e eu estou pensando aqui, né, que assim, a gente se sintoniza conforme a nossa vibração do dia do momento. Quanto mais, que nem você está falando, quanto mais você vigiar os seus pensamentos e conseguir sair daqueles pensamentos, daquela fixação, né, é, é melhor, porque quando, por exemplo, nesse caso, que os espíritos sofredores, eles vão ser auxiliados, eles estão dentro de um campo magnético de proteção. Esse fluido que eles prepararam dessa divisão magnética. Quando esses espíritos tiver, por exemplo, afinidade com quem está próximo, e essa pessoa tiver com uma vibração de emoção, ou de pensamentos, ou moral mais baixa, vai ter essa afinidade entre esse espírito sofredor e a pessoa que está na mesma faixa vibratória. É onde que vai atingir com muita facilidade. Então, principalmente quando você vai para um trabalho, para um passe, para um trabalho de cura, qualquer trabalho que seja, ou um trabalho que nem na casa da Dona Isabel,
É importante que você cuide dos seus pensamentos, que você cuide das suas emoções, principalmente naquele dia. Tem alguns autores que falam até em não comer carne, em bebida alcoólica, uma série de situações para você se abster, para que você tenha uma energia melhor, principalmente naquele dia, né? Então, normalmente é muito mais importante nesse dia, mas na nossa encarnação, constantemente, se a gente quiser uma evolução, a gente tem que estar sempre atento. Errei, pensei, porque eu ainda não tenho esse domínio, eu vou ressignificar, eu vou prestar atenção. Aí, assim, chega um pensamento que não é meu, e eu percebo, eu já estou um passo à frente, porque aí eu nego, eu falo, não, esse pensamento não é meu, eu não quero pensar assim. Agora, de livre e espontânea vontade, você usar maledicência para falar de alguém, de livre e espontânea vontade, você fazer coisas erradas, é pior, porque sai de você aquela situação, né? Ainda o que chega, você ainda você tem assim tem que ter a sutileza de perceber e se dar conta no orar e vigiar. Então, assim, é um pouco mais difícil. Agora, você de livre e espontânea vontade fazer coisas erradas com consciência, eu acredito que seja um passo para trás. Então, a gente tem que ter não só a percepção do que chega, mas principalmente daquilo que a gente já está no nosso controle de não fazer mais, né? Dando continuidade aqui na leitura. Logo após minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhe modificariam as atitudes da vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espíritas, que frequentam reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia, na preocupação de atender o egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais, após a morte do corpo, é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas, em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade. Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos e estropiados, segundo o símbolo evangélico. Aqui eu fiquei imaginando a cena, né? Que quando a gente lê e mentalmente a gente já fica imaginando aqui uma cena de como seria, já impacta um pouco, né? A gente pensar em tantos espíritos nessa situação. Agora, imagina você ver de verdade, assim, e parece que quando você enxerga com os olhos físicos, parece que cai mais a ficha, né? Você percebe assim, nossa, aquilo acho que tem um impacto muito grande na vida da gente. Se a gente escuta e sabe que isso é verdade, e mesmo assim ainda consegue ser egoísta, consegue olhar para o próprio umbigo, sabe? Sem dar a importância de uma cena dessa. Imagina se a gente conseguisse ver de verdade. É tipo aquele ditado assim, o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Parece que isso daqui está tão longe, né? Que não existe, não é uma realidade. Pode falar, Rê. Mas não é difícil para a gente criar esse panorama de visão, não. Porque quem já foi, né? Aqui em Lagoa Santa tem, não são tantos, mas tem, né? Moradores de rua.
Mas em Belo Horizonte tem um número muito grande, né, gente? As grandes cidades concentram um maior número de sofredores nesse sentido. Tem muito tempo que eu não vou a Belo Horizonte, mas quando eu ia, naquela praça ali perto da rodoviária, antigamente, a praça que estava de frente à rodoviária, era uma coisa assim, gente, era a coisa mais triste de se ver. Qualquer horário do dia, não é à noite, não, qualquer horário do dia, né? Moradores de ruas, pessoas dormindo no chão, sujas, algumas você via assim que já estavam há muito tempo sem o banho, né? Por causa do pé mesmo, né? O pé vai ficando, a sola do pé vai ficando endurecida, né? Forma uma crosta para proteger aquele pé que fica descalço. As roupas rotas, e as pessoas deitadas pelo chão, em meio àquele mau cheiro que tinha, né? Porque não tinha banheiro, então as pessoas faziam suas necessidades ali, tanto que a praça, antigamente, ela era lavada todos os dias a prefeitura lavava a praça, né? De um período para frente. Claro que não foi sempre assim por causa do mau cheiro, porque ali se concentravam muitas pessoas que moravam na rua. Então, para a gente, por que eu estou falando isso? Se para a gente é difícil a gente fazer uma analogia com o que ele está contando aqui para a gente, é só a gente lembrar desse grupo de irmãos. Quem já foi, saiu para entregar refeição para morador de rua, quem já saiu para poder levar um café com leite, um lanche da tarde, né? Que é um momento assim que eles estão mais reunidos. Gente, aquilo corta o coração de tal forma, porque você não vê apenas pessoas, tem pessoas que decidiram morar por razões variadas na rua, tem, mas tem pessoas que estão dementadas, né? Elas estão dementadas, a cabeça delas está em outro lugar. É, os quadros são os mais variados possíveis, né? Eles brigam entre si. É uma coisa assim triste, é triste, porque é uma realidade de uma experiência, de uma vivência encarnatória muito sofrida. Agora você pega aquele quadro que você já viu em algum momento, né? E eleva isso aqui a uma quantidade matemática que André Luiz costuma trazer para a gente nas leituras, né? É aqueles personagens que nós já vimos, outras pessoas, né? Quando a gente vê, a gente dá o nome de mendigos mesmo, né? Você vê que a pessoa ela está toda fora do prumo dela, como filho de Deus, está toda, né? Ela não se importa de revirar um lixo para pegar alguma coisa para comer, ela está assim. Então, é esse quadro das situações que a gente já pode ter visto em algum momento, com muito drama, com muito mais dramaticidade, com muito mais dor, com muito mais violência, assim, de você ver, porque é uma violência você ver um semelhante seu naquela situação, né? E você fica um pouco desesperado, você fala, gente, o que eu posso fazer para ajudar? Ou às vezes a gente nem se toca, que a gente pode fazer alguma coisa, né? Você pode oferecer alguma coisa, enfim. Mas são esses quadros. Então, por que eu estou falando isso? Se a gente não faz ideia do que ele está falando, é só a gente lembrar desses quadros que a gente vê na nossa sociedade. Em São Paulo, né? Em São Paulo, né, Kátia, que tinha a Cracolândia, não sei se ainda tem, né? Acho que Ela tira e volta. desativado, né? Essa região
retirar das pessoas que moravam lá naquela condição. Mas, enfim, quem já viu aquelas cenas de uma Cracolândia em São Paulo, que é muito grande, né? Por que eu estou citando São Paulo? Porque era considerada a maior do país, de maior dimensão, de união de pessoas no mesmo estado de sofrimento. Só que eram elas no estado de sofrimento e arrastavam seus parentes, né? Os pais, as mães, tentando de alguma forma retirar os filhos daquela condição de dor, e aí acaba se criando um grande levante, né, de pessoas em sofrimento, que sofrem uns que estão totalmente tomados pela dificuldade que estão vivendo, e sofrem os outros porque estão vendo seus queridos daquela forma e fazem o possível para poder ajudar, né? Então, são esses quadros, assim, ó, terríveis, esses dramas horríveis, que dá para a gente ter uma ideia, ainda que muito branda, muito aquém, dessa situação que André Luiz está narrando para a gente. Obrigada. Oi, Elaine, você quer falar? Quero. Quando eu li esse trecho, e em cima do que a Renata está falando aí, me veio à mente, quando eu me formei, em 1990, existiam ainda os manicômios. E eu fiz estágio em alguns. E fiz estágio aqui no Serra Verde. Me veio à mente o manicômio. Eu acho que seguramente foi o pior ambiente que eu já entrei na minha vida. E assim, me veio nitidamente essa descrição dele, era a descrição de um manicômio. Elaine, quando eu também li, eu também tive a impressão de manicômio, sabe? Com um agravante, porque ele fala cadavérico, né? Então eu penso assim, e ele fala que a gente não teria ideia. Então, penso que até por preservação, a gente não consiga ver mesmo, porque a gente teria um impacto muito grande. Mas com certeza mudaríamos muita coisa, muita postura que nós temos, se visualmente a gente conseguisse enxergar, de fato, acho que a mudança seria radical, muito grande. E a gente está aqui para evoluir, ainda para trabalhar muita coisa interna, né? E o objetivo talvez agora não seja esse. Alguém mais quer falar alguma coisa? Kátia, eu acho que o objetivo é esse. Eu acho que o objetivo é mexer com essas coisas que muitas vezes a gente não tem ainda, ou porque passou desapercebido, ou porque nega, porque a gente também rejeita a dor, né? O quadro de dor. Você olha uma coisa assim que você acha muito dolorosa, a sua reação é virar o rosto. Então, assim, eu acho que é para a gente poder enxergar mesmo. Porque quando eu dei o exemplo do morador de rua, gente, uma pessoa que mora na rua, eu nunca vi, pode ser que haja, eu nunca vi um gordinho. As pessoas são magras. Hoje em dia até tem um movimento maior das pessoas serem solidárias, né? Oferecer a refeição, café da manhã, mas antigamente não era assim, não. Não tinha esse movimento todo, não. As pessoas eram assim, muito sofridas, magras, esqueléticas, né? Quando eu dei o exemplo de que a gente vê nas ruas, em Belo Horizonte, a gente vê muito mais do que aqui em nossa cidade, a gente vê aquelas pessoas dementadas que vão na direção dessas aí que a Elaine deu o exemplo, né? De pessoas que moram em manicômio, a pessoa está correndo atrás do sol, chutando pedra na lua, né? É, é esse quadro, é esse panorama. Então, eu acho assim, quando ele dá esse exemplo, ele desenha isso aqui para gente, é para a gente buscar na memória mesmo, ou criar uma memória de que os nossos irmãos, nossos semelhantes, estão nessa condição. Então, se você consegue identificar isso visualmente,
Você consegue ver qual que é o panorama. Porque, pessoal, olha só, as pessoas que moram na rua, elas desencarnam, a grande maioria continua na mesma condição espiritualmente. Já lembramos aqui, você falou agora há pouco, né? Não dá saltos, não dá saltos. O espírito que está passando por uma prova daquela ali, mas está consciente e ao desencarnar o comportamento dele vai ser diferente, não é 50% desse volume, né? Se a gente for falar assim, é meio a meio. Então, assim, muitos esses espíritos que ele está narrando aqui nessa condição, eles saíram da vida física nessa condição. Então, é para a gente poder desenhar mesmo isso e passar a observar os nossos semelhantes, orar mais. Às vezes a gente não tem realmente condições de mudar o contexto da vida das pessoas. Assim, vou tirar aquela pessoa daquela condição. Mas lembra dela no momento que você estiver, né, na padaria, eu vou passar, vou ver fulano, vou levar um pão com uma mortadela para ela, vou orar por ela nas minhas orações. Tem muitos movimentos que a gente pode fazer, né? Mas é importante a gente ter essa memória, sim, e a gente sabe, a gente consegue ver, se a gente observar a nossa sociedade, a gente consegue perceber qual que é o grupo de pessoas que ele ainda fala aqui, né? Que eles vão em magotes, né? Ele usa esse termo, não é? Aquelas Isso, tem um pequenos pedaço aqui que magotes, quer eu... dizer, grupos, né? Grupos de espíritos com similaridades iguais. Né? Então, né, Renata, você falando, eu estou pensando aqui que por que eu falei assim que a gente que provavelmente a gente não tenha ideia, uma vaga ideia, porque dentro da espiritualidade, em vários livros, a gente não é o caso desse grupo que é um grupo de sofredores. Mas tem algumas obras que falam assim que os espíritos, quando têm certo tipo de energia, eles ficam até em formato animalesco. Então, assim, quando o André Luiz fala que a gente tem uma vaga ideia, o máximo que a gente consegue chegar é no manicômio, é no morador de rua, que é o que a gente tem como percepção ainda. Então, quando a gente não tem ainda a ideia do que ele está falando, eu já imaginei uma situação muito pesada, que me traria desequilíbrio facilmente. E aí, o que aconteceria? Eu não teria minha evolução, até para ajudar, ou até para evoluir, para eu me preparar como um ser humano melhor. Se eu visse uma imagem muito forte, que me deixaria no estado pior do que melhor. Então, os propósitos de Deus estão acima do que a gente pode perceber como certo ou errado. Cada coisa tem uma função, um objetivo, um tempo de chegar, um tempo de ajudar. Hoje, o que eu dou conta? O que está no meu alcance? Não ser maledicente? Ajudar com uma marmitex? Ajudar com uma sopa fraterna? É o que eu vou poder fazer. Mais que isso, provavelmente eu não dou conta. Cada um vai ter um limite. Então, algumas situações a vida nos protege. Algumas que a gente já está preparado, a gente pode ajudar a esse tipo de sofredor até em sonho, muitas vezes. Se eu já estiver preparada. De repente, eu não sei minha evolução espiritual. Qual o nível que eu estou? Se eu já tenho essa condição? Ou se no máximo que eu posso fazer aqui é um estudo, uma marmita. Qual que é meu nível? Eu não sei. Eu sei que quando eu sou chamada por Deus, eu tenho que dar conta daquilo que eu já consigo. O que eu não consigo, Deus me protege.
O que eu consigo, eu espero sempre dar conta e sempre estar disposta e ter boa vontade de estar me evoluindo, me melhorando, contribuindo no que eu puder, né? É assim que eu enxergo. Elaine, você quer falar? Em cima disso que você está falando, na ocasião, né, eu tinha 22 anos, estava formando, e pensei em abandonar o curso. Até cheguei a conversar com o meu professor, eu lembro que os meus estágios eram aos sábados, na parte da manhã. Falei, eu não vou dar conta disso, depois da primeira visita. E se eu tiver que fazer isso, concluir esse estágio, eu vou largar o curso, que eu não vou dar conta. Aí ele conversou comigo, vai sim, é impactante mesmo e tal. E aí, realmente passou, eu botei na minha cabeça que nunca ia querer trabalhar, né, com saúde mental, assim, propriamente dita, dentro de um manicômio. Só que o tempo passa, a gente amadurece, se prepara, né? Em 2017, eu fui para dentro dos CAPs, trabalhar dentro dos CAPs, fiquei lá muito tempo. E dei conta, então que realmente a gente se prepara, a maturidade traz esse preparo, né? A espiritualidade também, quando a gente se abre para esse fortalecimento, então ele vem. Já fiz abordagem com morador de rua, então, assim, coisas que ninguém quer pegar para fazer e que para mim passou a ser uma coisa natural, sabe? Então, foi só para ilustrar a sua fala aí. Ah, sim. Eu tive a oportunidade também de entrar no manicômio e falar que não ia voltar mais. Mas eu acho que Deus me deu força e eu voltei também. E continuei meu trabalho lá naquele lugar. Mas é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Continuando aqui a leitura. São irmãos abatidos e amargurados que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Aí foi o que eu comentei, né, que se é uma situação, às vezes, de espírito perverso, às vezes tem que estar numa casa espírita, não é numa residência que está acolhendo o sofredor. São situações diferentes, que cada um exige um tipo de trabalho. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está aprisionada da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias como verdadeira volúpia. Apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo com indefinível ardor a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisaram um dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as cumpridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Aqui a gente está falando de desencarnado, né? Mas na vida, a gente sempre tem alguém, né? Um parente, uma pessoa, que uma vida inteira pode estar fazendo da doença motivo de não muita responsabilidade, de chamar atenção, de uma série de fatores, né? Isso é muito sério, porque esse tipo de comportamento, a gente aqui que ele está nos falando, leva para depois da morte.
E a pessoa continua com aquela mania de que está doente, de que está necessitada, de que está precisando da atenção, precisando do socorro. Não estou falando nesse caso aqui, que são casos específicos de pessoas sofredoras, realmente. Mas eu estou falando, assim, dos comportamentos que a gente, encarnado, tem que tomar cuidado. Para não chegar depois da morte e continuar vitimizado, com apego à doença. Isso é muito sério. Sobrevindo à desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. Mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. Aqui ele fala em séculos. Pensa, uma pessoa séculos com pensamento recorrente. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramo-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar a gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com adoração submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como um vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa, entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitos choravam baixinho, outras gemiam em voz alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece, o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo dessa reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Aqui acho que a gente tem muito o que falar até, né, desse tipo de pensamento fixo. No caso aqui ele está falando de doença, mas cada um tem o seu e sabe aonde precisa melhor trabalhar. Cuidar do corpo é essencial. Você cuidar da sua alimentação, de quando você tem realmente um diagnóstico, correr atrás do tratamento, mas ter fé, ter confiança de que as coisas podem ser de um modo diferente. Não precisa ficar cultuando uma doença para, no caso encarnado, ter alguns tipos de benefícios, né? Que a doença pode parecer mórbido, mas ela algumas vezes traz algumas situações que pode ser reconfortante para uma preguiça, para uma situação que você, de alguma maneira, tira vantagem. Isso tem um peso muito sério quando existe a desencarnação da doença e que aqui, no caso, esses espíritos sofredores ficaram séculos cultuando a mesma doença, sentindo até mesmo a dor física. Eles sentiam dor, alguns com ataduras, com os mesmos tratamentos. Algumas vezes eles nem sabiam que estavam desencarnados. Eles cultuavam a dor como se estivessem ainda vivos. E muitas vezes não. Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar um ponto de vista do nosso estudo aqui de hoje? Eu gostaria. Aqui o André Luiz fala sobre é,
Como é que chama a palavra, gente? Esqueci. Ideia dominante? Você está querendo falar? Central, né? Uma ideia central. Eu esqueci como é que chama a palavra. Fixação? É uma ideia, uma monoideia. A monoideia é uma ideia única, né? E a gente caminha com ideias únicas por encarnações. A gente sai de uma encarnação, entra na outra, sempre fixando a mente em algum ponto, né? Então, aqui ele está dando um exemplo claro para a gente de pessoas encarnadas. E ele fala assim: vocês conheceram essas pessoas, vocês, como médicos, conheceram essas pessoas na Terra. E aí ele vai fazendo toda essa dissertação sobre esse comportamento, falando de pessoas encarnadas que chegaram lá nesse estado, né? Então, quer dizer, elas continuam ainda nutrindo aquele pensamento, aquela proposta de adoecimento, que é a forma como muitos chamam a atenção, a forma como muitos conseguem a atenção. E só que não se trata, isso acaba reverberando no corpo, né? Mas não é só através da doença física que a gente adoece o corpo físico, né? São os pensamentos de várias naturezas que vai deixando a gente adoentado. Isso se manifesta no corpo de alguma forma, em algum momento, né? Então, você pensar assim, que a pessoa ela tem uma fixação por estar doente, a gente está falando de cuidar do corpo, como ele já disse, né? Não é cuidar do corpo, é fixação por estar doente. Aquilo ali mostra outras faltas dela, né? O que realmente ela quer, o que está por debaixo daquele véu, que ela realmente quer quando ela entroniza essa doença, quando ela se comporta dessa forma. Então, assim, o nosso adoecimento mental, ele é muito, muito grave, ele é muito grave, ele se derrama no corpo físico e a gente desencarna com esse espelhamento, né? Eu acho que a gente pode chamar de uma auto-obsessão, né, Renata? Uma auto-obsessão, né? Também, né? Então, assim, quando a gente vê nas reuniões, nos livros, né, espíritos chegarem dementados, chegarem falando e demonstrando e sentindo que estão feridos, que estão ainda doentes, desencarnaram doentes e permanecem doentes, né? Tem uma fixação naquilo ali. Não estou generalizando, cada caso é um caso. Mas a gente observa, né, esses relatos como essas dores assim que se manifestam, porque para um número de pessoas, a gente pode vir a adoecer e desencarnar em decorrência daquela doença. Mas a doença, ela vai se manifestar no corpo físico e muitas vezes ela vai liquidar o corpo físico. Mas o espírito, ele voltando ao plano espiritual, ele pode se recobrar muito rápido, ou ele pode já ser desenfaixado do corpo físico sem aquelas mazelas que o corpo tinha, né? Ele só vai passar por um momento de turbulência onde ele vai descansar e ele acorda bem. Tem relatos de espíritos assim. Agora, quando chega, né, nesse volume de espíritos que se mostram doentes e ainda se sentem doentes, e muitos ainda se sentem encarnados, não entenderam que houve a mudança, ou entenderam, mas se sentem ainda adoentados, né? São processos de tratamento. Esses espíritos estão sendo tratados, né, na casa de Dona Isabel, né? Então, ela está recebendo lá um volume grande de irmãos que estão nessa condição de espíritos doentes. Aí também
a seriedade do trabalho dela, né? Porque se é uma casa que recebe um volume de espíritos doentes, não precisa ser um volume muito grande, mas recebe espíritos doentes e essa casa não oferece para aquela família o amparo, o suporte espiritual necessário, essa família vai começar também a sentir essas presenças, esses fluidos adoentados, dessas mentes adoentadas. Então, é algo muito sério, né? Por isso que, em se tratando de mediunidade, espiritualidade, são coisas que a gente não deve misturar e nem tratar como artigo de curiosidade. Ah, vou começar, vamos ver o que que dá. Se for nessa toada, já sabe, vai dar problema. Né? Obrigada, Kátia. Passa a palavra para você. Obrigada, Renata, pela colaboração a todos, né? Aqui a gente encerrou a leitura desse capítulo tão... ele é meio curtinho, mas ele traz muita informação, né? Ele traz muito o que pensar, o que tentar trazer para a nossa vida. Então, é muito rico. Obrigada a todo mundo que participou hoje, né? Agradeço. Você quer fazer a oração, Renata? Alguém quer fazer a oração? Posso fazer. Posso fazer. Por favor. Então, vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos envolve nessa noite que é muito feliz para todos nós, onde a gente se reúne para aprender essas lições que a vida maior nos ensina, traz para nós, para que a gente possa mudar o nosso comportamento, mudar alguns passos que ainda damos em direção a muitos equívocos, ainda dá tempo de mudar. E que Jesus nos ampare, nos fortaleça nessa busca, nesse desejo sincero, nessa vontade firme de mudarmos os nossos comportamentos, aprendendo com os nossos irmãos que vieram antes de nós e contam para nós as suas experiências. Que Jesus os abençoe por toda a bondade que eles nos fazem. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Obrigada, Rê. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite.